Deus abençoe, povo de Deus. Glórias a Jesus. Estamos aqui para levar a mensagem do Senhor ao povo da Primeira Igreja Batista em Andaraí, às suas congregações, e também para a glória de Deus, aqueles que nos prestigiam ouvindo como nós estamos trabalhando em nossa igreja, sem intervir nas outras igrejas. Por isso que a nossa mensagem é sempre dedicada à Igreja Batista e às suas congregações, porque nós acreditamos que os outros pastores estão fazendo seus trabalhos para que o nosso assunto não interfira nos assuntos que eles estão passando. Amados, nós estamos trabalhando no ano do perdão. E o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. Essa palavra, essa frase, ela tem um poder extraordinário, porque ela mostra que o Espírito Santo é entristecido quando a gente não perdoa. Quando a gente se mantém com alguma mágoa, com alguma ira, com alguma revolta, ou com algum sentimento que nos priva da liberdade de glorificar a Deus, como Deus quer ser glorificado, porque perdão não é nada mais, nada menos do que libertar a quem deve. Amados, lavado pelo sangue do mediador, o perdoado vai direto a Deus. E ele vai direto a Deus por quê? Porque só há um mediador, só há um remidor e mediador entre Deus e perdoados. Conforme 1 Timóteo 2, 1, 5 e 6, que diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Daí vem, lavado pelo sangue do mediador, o perdoado vai direto a Deus. Nessa condição de ir direto a Deus, o perdoado entra em uma situação de fé extraordinária. Ele consegue ver pela fé, como nós já falamos. Não é nenhum fenômeno extraordinário, é a sua própria fé que faz você imaginar todo mundo vindouro, faz imaginar a glória que Jesus descreve, e por conta disso você se chega a Deus de uma forma extraordinária. Então é precioso esse conhecimento, porque o justo viverá da fé, e não dos sinais, e não dos prodígios, e não do que vê realizando. Pois nós vivemos por fé e não por vista. Quando o povo pediu um sinal, Jesus deu a eles o sinal de Jonas. Ele disse: olha, a geração incrédula e perversa pede o sinal. Pois não vai ter outro sinal senão de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no seio da terra. Ou seja, ele vai morrer e vai ressuscitar. Então esse é o sinal, é a ressurreição. Amados, o texto de hoje se baseia em Jonas, no capítulo 2, de 6 a 10. Seria bom que a gente lesse desde o primeiro capítulo, porque é uma história magnífica de um homem que Deus mandou fazer uma missão de evangelismo. Ele rejeitou essa missão, tomou um barco, um navio, tentou viajar para outro canto, e lá Deus falou com ele poderosamente, fez acontecer uma catástrofe, e nessa catástrofe, para que ela não chegasse a se consumar, ele foi lançado no mar, por ele mesmo alertar o povo que aquele problema era por causa dele, porque Deus queria salvar um povo e ele estava impedindo essa ação de Deus. Mas durante esse processo, Jonas se arrepende já no ventre do grande peixe. Então, mesmo desfalecendo, o perdoado ora e é atendido. Jonas, capítulo 2, de 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: eu desci até os fundamentos dos montes. Muito forte, gente. Muito forte. Eu desci até os fundamentos dos montes. As trancas da terra prenderam-se para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor,
e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ações de graças, te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a minha salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então ele, trancado nas entranhas da terra, pensando que não tinha mais jeito, preso no ventre do grande peixe, já desfalecendo, ora ao Senhor, e a oração chega ao templo de Deus, chega ao céu, chega onde Deus está. E ele disse: lembrei que eu não precisava de nenhum intercessor. Lembrei que eu precisava ir diretamente a ti, porque colocar o ídolo diante de ti é afastar de si mesmo a misericórdia. Então você que é cristão, meu irmão, nem pense mais nunca em voltar a uma condição dessa, sabendo que a tua oração é ouvida. Você pode pedir a oração a outro ser que está a seu lado, a outro irmão, porque está no mesmo nível que você está. Até porque o mandamento de Deus não é dizendo que você ame alguém mais do que a si mesmo. Ele faz a referência de você para o seu amor próximo. Ele diz: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo, sendo você a referência. Ame o teu próximo como a si mesmo. Diante disso, amados irmãos e amigos que nos escutam nesse momento, temos que ter a coragem de assumir que, como perdoado diante de Deus, a gente é livre para ter acesso direto a Ele. E esse acesso faz da gente pessoas igualadas aos anjos, igualadas aos grandes homens que estiveram na presença do Senhor, porque o que fez os grandes homens obrarem grandes maravilhas não foi a sua própria força, foi o fato de estarem na presença de Deus. E isso pode acontecer com você também, porque ninguém é melhor do que você. Agora, você mesmo pode se subestimar e não querer estar na presença de Deus e buscar ídolos para tentar se aproximar do Deus verdadeiro, o que é impossível, como Jonas diz aqui nessa oração. Aqueles que buscam ídolos vão se afastar de si mesmo a misericórdia. E a minha oração foi direta para o teu trono, quando eu já estava desfalecendo. E isso por quê? Porque o hábito de Jonas era estar sempre na presença do Senhor, sempre orando diretamente. E isto veio o quê? Da decorrência do sangue do mediador, que foi derramado na cruz. O nosso texto de Hebreus fala claramente que o sangue do mediador, o sangue de Cristo, fala mais alto do que o sangue de Abel. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Abel, quando foi assassinado, Abel já morto, e o sangue dele falou. Deus disse assim: olha, Abel, a voz do sangue de Abel clama a mim. Nós vamos ver esse texto aqui agora em Gênesis, no capítulo 4, de 9 a 10, dentro dessa reflexão que faremos. No início da Bíblia Sagrada, é afirmado que o sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. Isso denota que ele era justo na oração e entrava pessoalmente na dimensão do relacionamento eterno da onipresença de Deus. Esse fato resultou na intervenção da justiça divina após ele ser assassinado, visto que a sua consciência continuou ativa, se relacionando com Deus, como também a sua substância física, o seu sangue, aguardando a ressurreição pela justiça do perdão do sangue de Jesus, que fala mais alto do que o sangue de Abel, quando dizia: me socorre, Deus. Gênesis capítulo 4, 9 e 10, que diz assim: perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Essa afirmação tem por cristão fiel aquele que é consciente de ser parte de um povo que se relaciona diretamente com Deus e, quando em particular, ora diretamente a Ele no privado, onde a intimidade influencia
para a excelência da justiça, conforme o texto que vamos ler em Hebreus 11, 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Então, os seus feitos na intimidade com Deus aqui na terra deixam marcas eternas, marcas que vão prevalecer por todo o período da humanidade neste planeta e que leva com você a glória de ser considerado justo. Então, a semelhança do sangue de Cristo com o sangue de Abel, no sentido de ser derramado injustamente, eleva o sangue de Cristo ao maior grau, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Também a gente vai ver a mesma comparação em Jonas na barriga do grande peixe, lembrando do grande Deus e levando a sua oração a ele. A gente vê Jesus usando também essa figura para dizer que esse é o sinal para quem quer ter certeza da glória de Deus. Você só precisa saber que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou para lhe dar acesso direto a Deus. Como Jonas, mesmo no ventre do grande peixe, lembrou disso porque já tinha intimidade com Deus e isso salvou a sua vida e ele voltou para cumprir a sua missão com pleno sucesso. Que Deus abençoe e o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Glórias a Deus para sempre, em nome de Jesus. Amém.